Olá, seja muito bem-vindo. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Patrícia e eu sou professora de matemática. Nós vamos dar início a uma sequência de aulas resolvendo exercícios. E para começar essa sequência de aulas, nós vamos começar resolvendo a prova da UESB 2023. Nós vamos separar essa aula em vários vídeos. Então, em cada um deles, você vai acompanhar a resolução dos exercícios. Então, aproveite e venha comigo. Então, dando continuidade à resolução de exercícios da prova da UESB de 2023, nós vamos resolver agora uma questão que envolve os conceitos de trigonometria, principalmente aqui trigonometria no triângulo retângulo. Então, acompanhe comigo. Considere o triângulo ABC, retângulo em A, sabendo-se que a medida do cateto AB mede 12 centímetros e que o ângulo formado pelo cateto AB e pela hipotenusa mede 60 graus. É correto afirmar que. Daí nós temos cada uma dessas assertivas. Então, vamos analisar aqui a representação do triângulo. Você poderia representar de outra forma também, mudando ali os vértices. Mas o vértice A, ele precisa estar aqui, que é a representação do ângulo de 90 graus, porque ele diz que ele é retângulo em A. Então, o ângulo de 90 graus, que é o que caracteriza o triângulo retângulo, tem que estar ali no vértice A. Agora, a gente vai trabalhar com alguns elementos do triângulo retângulo. Observe que sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos, tá? E aqui eu não vou dizer qual que é cateto oposto e qual que é cateto adjacente, porque isso depende do ângulo que você está trabalhando. Então, se eu pego aqui o ângulo de 60 graus, eu puxo uma seta para o lado oposto. Então, em relação a esse ângulo de 60 graus, esse cateto seria um cateto oposto. Mas, se eu estivesse analisando o ângulo de 30 graus que vai estar aqui, esse ângulo aqui tem como cateto oposto esse outro lado. Porque a partir do ângulo você puxa uma seta para o lado oposto. Então, aquele vai ser o cateto oposto. Então, isso muda de acordo com qual ângulo você está analisando. Então, por isso que eu não gosto de decorar. Não tem como também decorar qual que é o cateto oposto e qual que é o cateto adjacente. Então, observe, ele diz aqui para mim, ó, que sabendo que a medida de AB mede 12 centímetros. Independente se você colocar B aqui no lugar do vértice C, ele vai medir 12 centímetros. Então, eu vou colocar aqui que esse lado aqui mede 12 centímetros. E que o ângulo formado entre eles é de 60 graus. Então, na questão, ele traz aqui a hipotenusa, a área. Então, para saber qualquer um dessas assertivas, eu preciso determinar a medida dos outros ângulos dos outros lados desse triângulo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essas razões são o seno. Então, eu vou dizer que o seno de um ângulo A é a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é dado pela divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é dada pela divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu preciso analisar o seguinte. Eu preciso analisar aqui, ó, o que eu tenho e o que eu quero encontrar. Para encontrar a hipotenusa, que eu vou chamar aqui de H, eu posso utilizar o seno ou o cosseno. Esse lado 12, em relação ao ângulo de 60 graus, ele é o cateto adjacente. Então, esse lado aqui, AC, é o cateto oposto. Então, em relação a esse ângulo aqui, eu tenho que o cateto adjacente mede 12. Então, para que eu encontre a hipotenusa, eu tenho que utilizar a relação que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa, que seria o cosseno. Então, eu vou utilizar o cosseno para conseguir encontrar qual é a medida da hipotenusa. Então, a gente vai colocar aqui que o cosseno de 60 graus é igual ao cateto oposto, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que eu estou chamando de H.
Qual é o valor do cosseno de 60? Eu vou fazer aqui um esboço rapidinho daquela tabela dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, aqui, 30, 45, 60. Se você colocar 1, 2, 3, 2, 1, e aqui a primeira linha sendo para o seno e aqui para o cosseno. Então, o cosseno de 60 vai dar 1 sobre 2. Eu recomendo que você veja essa tabela dos ângulos notáveis com mais detalhes. Tanto que eu tenho até uma aula dentro do nosso curso de revisão para o UESB, para a UNEB, em que eu trago como constrói, caso você não se lembre, você não decore isso daqui. Então, o cosseno de 60 vai dar 1 sobre 2. Então, a gente vai colocar ali que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, igual a 12 sobre H. A gente faz aqui uma multiplicação de meio pelos extremos, então 1 vezes H é igual a H, 12 vezes 2 é igual a 24. Então, a hipotenusa mede 24 centímetros. Então, a gente vai voltar aqui nesse triângulo e a gente vai representar aqui, ó, que a hipotenusa mede 24 centímetros, certo? Então, a hipotenusa mede 24 centímetros. Com isso, a gente já consegue até eliminar ali a letra A, que diz pra gente que a hipotenusa é um número irracional. 24 não é um número irracional, é um número racional. Então, já elimina a letra A. Na letra B, o cateto AC mede 12. Então, eu preciso agora descobrir qual é esse cateto aqui. Aí, eu posso fazer de algumas formas. Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, porque já tem hipotenusa, já tem outro cateto. Eu consigo encontrar a medida do terceiro cateto, ou eu posso utilizar o seno. Eu vou utilizar a outra função, a outra razão trigonométrica, que é o seno, para a gente conseguir encontrar esse valor desse cateto. Então, a gente vai utilizar também aqui o seno de 60. Eu vou utilizar o seno porque vai me dar menos trabalho do que utilizar o teorema de Pitágoras. Se eu utilizar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que fazer ali, ó, 24, deixa eu ver, cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu utilizar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que fazer 24 ao quadrado, 12 ao quadrado, vou ter que somar isso, vou ter que tirar a raiz quadrada, vou ter que subtrair, no caso, né? Então, vai dar mais trabalho. Então, eu não quero fazer dessa forma. Eu vou fazer aqui utilizando a razão trigonométrica, né? O seno de 60. Então, o seno de 60, a gente vai pegar de novo lá na tabelinha. 1, 2, 3, 2, 1. O seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso daqui você precisa saber, essa tabelinha, tá? Eu tô fazendo ela bem de forma só improvisada. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 24. Então, a gente vai fazer aqui x vezes 2. Deixa eu puxar aqui pro outro lado. A gente vai fazer assim, ó. X vezes 2 vai dar 2x é igual a 24 vezes a raiz de 3. Vezes a raiz de 3. A gente passa o 2 dividindo, então vai ficar 24 raiz de 3 sobre 2. Simplificando 24 por 2 é dar 12. Então, x vai ser igual a 12 raiz quadrada de 3. Então, deixa eu colocar aqui. X é igual a 12 raiz de 3. Com isso, a gente já elimina aqui a letra B, que diz que o cateto mede 12 centímetros. Isso aqui tá errado. Agora, a gente vai analisar a letra C, já que a gente descobriu aqui que x mede 12 raiz de 3. Então, a gente vai seguir aqui. Então, a gente precisa analisar aqui
a letra C, que pede o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados do triângulo. Então, a soma dos 3 lados do triângulo, ou seja, a gente tem aqui um lado meio de 24, o outro lado meio de 12 e o outro lado meio de 12 raiz de 3. A gente soma aqui 24 mais 12, que vai dar 36. Mais 12 raiz de 3. A gente vai colocar 12 em evidência, porque 36 é 12 vezes 3. Então, eu vou colocar 12 em evidência e vai ficar aqui 3 mais a raiz de 3. Então, vai ficar aqui, ó, 3 mais a raiz de 3. Porque quando você fizer a distributiva, ele volta para o mesmo. 12 vezes 3, 36. E 12 vezes raiz de 3, dá 12 raiz de 3. E na letra C, ele diz que é 12, 1 mais raiz de 3. Tá errado. A área do triângulo mede 144 vezes a raiz de 3. Então, a gente olha aqui, ó. A altura coincide com o cateto. Uma das alturas coincide com o cateto AC. E a base seria 12. Então, ficaria 12 vezes 12 raiz de 3, só que dividido por 2. Porque a área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 12, a altura 12 raiz de 3, dividido por 2. Só que 12 vezes 12 vai dar 144. Na verdade, eu vou simplificar logo aqui. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, vai ficar 6 vezes 12 raiz de 3. Eu nem preciso terminar a multiplicação, porque de qualquer forma não vai dar 144. Então, só sobra aqui a letra E. A razão entre as medidas de AB e AC, nesta ordem, é menor do que 2/3. Então, vamos colocar. AB mede 12 e AC mede 12 raiz de 3. Não é isso? A medida entre AB e AC. Então, a razão entre AB e AC, razão é divisão. Então, AB mede 12 e AC é 12 raiz de 3. Então, serve que a gente vai simplificar aqui, ó. 12 por 12 vai dar 1 aqui no numerador e no denominador sobra só a raiz de 3. Como a gente não pode deixar só a raiz de 3 no denominador, a gente vai racionalizar. Então, vai ficar raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Então, 1 vezes raiz de 3 é dar raiz de 3. Quando eu multiplico a raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso aqui vai me dar raiz de 3 ao quadrado. E daí, quando você faz essa simplificação, você tira o módulo de 3, que é o valor positivo. Só que a gente simplifica colocando aqui que vai dar 3. Então, essa daqui daria a raiz de 3 sobre 3. E ele diz o seguinte: essa razão é menor do que 2/3. Então, eu tenho que fazer uma comparação, vamos colocar aqui, entre raiz de 3 sobre 3 e 2/3. A pergunta é, quem é maior? Quando você vai fazer essa comparação, como o denominador é igual, você desconsidera e você considera o numerador. Então, quem que é maior? 2 ou raiz quadrada de 3? Como é que a gente encontra esse valor aproximado? A raiz, o 3, eu vou colocar aqui, ó, entre dois valores, cuja as raízes eu conheço. Então, seria 1 e 4. Então, quando eu extraio aqui a raiz quadrada de 1, aí passa a raiz quadrada de 3 aqui também e a raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 3 vai estar entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 1 vai dar 1 e a raiz quadrada de 4 vai dar 2. Ou seja,
eu vou ter um número entre 1 e 2. Eu nem preciso saber qual é o número ao certo. Só que você concorda comigo que raiz de 3, ele já é menor do que 2. Então, raiz de 3 sobre 3 vai ser também um número menor. Então, a razão é menor do que 2/3? Sim, porque raiz de 3 é menor do que 2. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Então, a gente vai finalizar a resolução dessa questão 29. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E a gente segue com a resolução da prova da UES de 2023 e a gente vai continuar com a resolução das questões logo em seguida.